Obrigada, Tudo bem? obrigada por estar Tá me ouvindo aqui. bem? Muito, muito bem. Tá bem? Você está me ouvindo? Bem? Tô sim, tô Tranquilo sim, também? tô Muito sim. bem. Doutor Miguel, mais uma vez, é uma honra enorme ter você aqui conosco. Muito, mais uma vez que eu estou dizendo isso, que eu acho que eu não canso de dizer isso, principalmente para ti. Foi uma honra enorme você ter aceito o convite. Né? Nosso canal é um canal iniciante, você é um profissional veterano, assim, queridíssimo, honradíssimo por todos. Então, eu sei disso, por isso eu sou mais grata ainda. E eu queria lhe dizer o seguinte, bom, para começar, né, nós somos, nosso canal Catarse Psique, ele tem esse propósito, né, de unir histórias diferentes de diversas áreas de vida das pessoas, pessoas comuns, né, como nós, assim, sem grandes celebridades, mas é exatamente para trazer as histórias de cada um. Como existem muitas pessoas, muitos filhos de amigos, parentes, né, iniciando a jornada lá pela medicina, e também muitos outros jovens interessados, eu achei que seria uma live perfeita. Até porque me permita aqui chamar você, né? Porque Claro. como amigo, né? Que eu deveria chamar como doutor, pelo respeito, mas sim como amigo. Me permita lhe tratar por você. Aqui nós somos. Então, nós trazemos as histórias e no final a gente faz um apanhado, assim, meio que catalisando tudo, né? E fechando para os nossos queridos ouvintes aí, né? Que vão estar conosco, que vão estar nos assistindo. Bom, aqui para todo mundo, né? Eu vou só falar do Dr. Miguel Silveira, é um amigo muito querido, vizinho, assim, sou apaixonada pelas filhas dele, por ele, pela mulher. É uma família encantadora, assim, uma família de Deus, que eu acho que é uma coisa muito importante. E ele tem uma experiência fantástica, que é um cirurgião em robótica, uma especialização incrível, que está cada vez mais avançando, né? Ele está nessa área. Ele vai falar conosco sobre tudo isso, tá? Como ele entrou na medicina, quais são os grandes desafios, as grandes dificuldades que vê, porque a gente acompanha, né, e sabe que os médicos também, muitas vezes, as pessoas criticam a área da saúde, criticam que o médico só veio para curar doenças, mas o próprio médico, ele também tem as questões de saúde dele. Como é que ele vê isso tudo? Enfim, eu vou lhe deixar à vontade. Você conta o que você quiser, do jeito que você quiser, a história é sua. Eventualmente, eu posso fazer alguma interrupção para perguntas, mas vou te deixar livre. Tá bom? Tá bom, A Cris, palavra é tá bom. sua, você se apresenta e Bom, prazer a todos aqui microfone. do canal que acompanham a Pedrinha. A Pedrinha, né, a recíproca é verdadeira, é uma grande amiga, uma pessoa querida, uma profissional muito competente. Inicialmente, já que você tocou nesse assunto do doutor, né, eu acho que a medicina, quando ela foi criada, na verdade, quando ela chegou ao Brasil, as primeiras instituições de ensino, inclusive a Universidade Federal do Rio de Janeiro está entre elas, tanto os médicos quanto os advogados, eles recebiam, no final da graduação, eles faziam uma defesa, né? Uma dissertação de tese. Então, na época, isso era considerado como um título equiparado ao doutorado lá na Europa, né? Então, os médicos, tanto os advogados, eram chamados de doutor. Isso ficou durante o tempo, né? Esse termo doutor vem de docere, né? De docência, ou seja, aquele que transmite o ensino. Então, hoje, cada vez mais, as pessoas, eu sou a favor disso, vem trazendo para a medicina, né? Para a assistência médica, uma relação muito mais humanizada, pelo menos buscam isso, e essa distância entre o médico e o paciente, eu acho que vem diminuindo, pelo menos na minha experiência. Bom, um pouquinho de mim, eu sou gaúcho, né? Você sabe, eu sou gaúcho, nasci numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, chamada Arroio Grande, é uma cidade pequena, muitos não conhecem. A vontade de fazer medicina, ela começou a vir por volta dos meus 15 anos. Eu sempre tive uma admiração por alguns pais de amigos, uma mãe de amigo, eu sempre tive uma certa
curiosidade sobre a carreira médica. Eu lembro que eu, pequeno, quando eu ia ao hospital da minha cidade fazer alguma consulta, aquela coisa do ambiente hospitalar que todo mundo não gostava, aquilo me atraía um pouco. Uhum. Na minha formação acadêmica, né, pré-universitária, eu gostei sempre muito, né, de descobrir coisas, gostei muito de biologia, corpo humano. Então, eu tinha uma afeição pela área da saúde e aos pouquinhos foi criando esse interesse pela medicina. É claro que o médico na nossa sociedade ainda tem uma imagem social respeitada, né? Eu acho isso muito nobre, apesar de que outras profissões, né, com toda a sua nobreza, infelizmente no Brasil ainda são tão respeitadas como a medicina. A medicina Uhum. vem perdendo um pouco a credibilidade, né, por alguns erros que a gente vai conversar ao longo dessa live, eu acho, das próprias sociedades médicas. Uhum. Mas então isso me interessou, né? Eu fui buscando, subindo degraus, vamos dizer assim, prestei vestibular, passei para a faculdade, comecei o curso de medicina e depois, né, segui a minha carreira. A carreira médica, né, ela tem, vamos dizer assim, algumas peculiaridades, né, que eu acho. Eu acho que uma delas, eu falo que a medicina é uma arte, né, porque você consegue, às vezes, com a mesma ferramenta, fazer coisas diferentes, né? É como um músico que vai tocar uma música, ele pode tocar a música no violão, no piano, no saxofone. Então, um médico, às vezes, ele consegue chegar ao mesmo objetivo com caminhos diferentes, de maneiras diferentes, né? Uhum. Baseados simplesmente, assim, nos seus impulsos, na sua percepção do melhor, na sua experiência e no seu treinamento, né? Então, é uma profissão nobre nesse aspecto, né? Você trata com a saúde, trata com a vida e você consegue construir uma solidez, vamos dizer assim, nos seus atos, que vai impactar na vida das pessoas. Então, Uhum. é apaixonante você ter os resultados, né, daquilo que você se preparou para fazer. É, não sei se você quer falar mais sobre a minha formação. Eu me formei na Universidade Católica de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Uhum. Tá? Depois, quando eu acabei a minha formação, eu prestei prova para ser militar da Marinha, porque eu sempre, aliás, eu nunca pensei em ser militar, mas eu fui militar um ano como médico temporário das Forças Armadas e gostei da vida militar, do aspecto de Uhum. hierarquia e disciplina, prestei prova e passei, e aí vim parar aqui no Rio de Janeiro. Depois eu me especializei em cirurgia geral e 2 anos de residência médica em cirurgia geral e na sequência eu fiz 3 anos de residência médica em urologia. Então, além dos 6 anos de faculdade, fiz mais 5 anos de formação, que é a formação básica, né, do Uhum. Brasil para um cirurgião especialista. Depois, dentro da urologia, a urologia é uma especialidade que abre, vamos dizer assim, uma variedade de subespecialidades, né? Urologia feminina, urologia pediátrica, especialista em cálculo renal. E dentro da urologia eu sempre fiquei muito voltado para duas grandes áreas, que é de cálculo renal e de câncer. No Hospital da Marinha, no Marcílio Dias, onde eu faço parte do corpo clínico, né? A nossa clínica ela tem já especialista dessas subespecialidades. E aí eu entrei na parte de câncer urológico. Bem nesse momento começou a surgir a cirurgia robótica no Brasil. Já existia, né, em outros lugares do mundo, sobretudo nos Estados Unidos. O hospital adquiriu uma máquina de robô. Eu saí do Brasil por uma semana para fazer um curso de especialização. E aí começou essa minha carreira dentro da cirurgia robótica, né? Que isso já fazem 5 anos que eu exerço, né, essa subespecialidade da cirurgia urológica. O que que é dentro também da medicina? Eu acho que essa coisa da especialização e da evolução né, das técnicas, dos materiais, isso vem numa evolução muito rápida e é até difícil às vezes você acompanhar, né?
porque isso envolve dinheiro, isso, né, das instituições financeiras, isso envolve capacidade profissional para se especializar. Então, a gente vê Uhum. ainda muitos colegas, né, ou que trabalham no interior, ou até mesmo na capital, que eles não têm espaço, às vezes, para progredir tecnicamente. Então, isso para um país continental como o Brasil, ainda é muito ruim. A gente tem dificuldade de ofertar procedimentos de maior qualidade, maior complexidade para todo mundo. Mas são técnicas que começam devagar e aos poucos vão sendo ofertadas para uma quantidade de gente, que é o caso da robótica ainda no Brasil. Uhum. Tem uma coisa que eu tenho visto, assim, nos últimos anos realmente houve uma evolução fantástica na tecnologia na área da medicina, né? Assim, a gente vê que os prontuários são eletrônicos, já não é mais como aquela época que os médicos escreviam. Isso também eu vejo até no interior, pelo menos por onde eu passo, né? E a telemedicina, você acha que a telemedicina avançou muito nesse sentido? Foi um input fantástico nessa área, não? A telemedicina, ela começou muito durante a pandemia do Covid, né? Uhum. Isso não era autorizado pelo Conselho Federal de Medicina e no Ah, começo da pandemia, pela dificuldade das pessoas irem até o seu médico, uhum. surgiu um projeto de lei para autorizar o contato médico-paciente à distância. É claro que isso para casos específicos, né? Às vezes quando você precisa examinar a pessoa fisicamente, não atende. Mas Uhum. facilitou muito, né, esse encurtamento da distância. Pessoas que moram até em regiões que não têm especialistas, isso é muito comum no Brasil, cidades que não têm um cardiologista, um urologista, um neurologista, e a pessoa consegue consultar com um médico de qualquer lugar do Brasil. Então, ela Uhum. começou na pandemia, teve um impacto positivo muito bom. As próprias operadoras de saúde, para evitar que as pessoas saíssem, né, do seu ambiente seguro na pandemia, é, é, autorizaram médicos a fazer atendimentos de urgência por telemedicina. Então, isso Uhum. gerou, né, um espaço para esse tipo de consulta, que mesmo agora, que a gente já vem com números de pandemia muito baixos, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, as pessoas preferiram, optaram, não, já que eu tenho telemedicina, preferiram essa modalidade. E hoje eu atendo pacientes, né, que foram meus pacientes aqui no Rio. Eu atendi ontem um paciente que mora em Tocantins, eu atendo pacientes do Rio Uhum. Grande do Sul, eu atendo pacientes do Acre. Então hoje a gente Uhum. consegue fazer esse Online. contato, né? Porque no caso da urologia, algumas patologias de acompanhamento, você não precisa examinar fisicamente o paciente. Você tem Uhum. follow-ups de cirurgia oncológica ou de cálculo renal que você precisa de exames de imagem. Você pode avaliar hoje pela internet, entrar no site dos laboratórios de imagem, ver as imagens, ver os laudos e debater com o paciente, tirar as dúvidas, né, online com a maior tranquilidade. Então é uma Uhum. modalidade, acho que veio para ficar. É. Futuramente já se fala até em operar as pessoas à distância, né? Com a tecnologia 5G no Brasil, isso talvez seja possível. Você fazer uma cirurgia aqui no Rio, o paciente está em outro estado, tendo alguém, né, uma cirurgia Uhum. robótica, por exemplo. Talvez a gente consiga isso, né? Então é isso que a gente vinha falando, né? A tecnologia vai chegando e a gente tem que aproveitar tudo para o benefício da saúde, do bem das pessoas, né? Uhum. E hoje os jovens médicos, né, como você que acabou de fazer 40, tá todo mundo também nessa área da tecnologia. Quer dizer, não é só porque eu sou médico, eu não tenho que mexer com isso, eu não tenho que aprender. Pelo contrário, né? Todo mundo sabe que qualquer coisa hoje envolve a tecnologia, qualquer aprendizado. Mas as universidades estão entendendo dessa forma, no seu ponto de vista? Então, estou entendendo sim, velho. A gente já tem aqui no Rio, na UERJ, já tem um aparelho de robô. Outras Uhum. cirurgias minimamente invasivas já são amplamente realizadas em hospitais universitários. Hoje Uhum. em dia, a produção científica em medicina, né, na área de saúde, ela não é tão mais atrelada à universidade. Normalmente, os hospitais em geral, as fundações de hospitais públicos já têm centros de pesquisa de ensino e já publicam muita coisa e evoluem, na área de tecnologia.
Mas, Uhum. assim, isso é uma... O Brasil, ele existe três medicinas, né? Existe a medicina pública, né, que é a grande maioria dos pacientes, aproximadamente 73% dos pacientes não tem nenhum tipo de convênio, plano de saúde. Existe a medicina do plano de saúde, com mais ou menos 25% dos pacientes. Existe aí 2, 3% dos pacientes que são militares, de alguns órgãos estaduais, que têm o seu Uhum. próprio plano de saúde. Então, hoje a gente vê o quê, né? Que quando você oferece uma tecnologia, de ponta, você tem dificuldade às vezes. Você começa entrando na medicina privada, depois evolui quando o custo diminui para a medicina dos órgãos e por último chega no SUS, né? Então, Uhum. pela a grande demanda, número de vidas, né, do SUS, o governo às vezes ele não começa um processo de modernização dos hospitais públicos, né, hospitais de atendimento do SUS, porque o custo é muito elevado pelo volume de Uhum. pessoas e pela extensão territorial do Brasil. Uhum. Mas, em geral, assim, na urologia, as técnicas minimamente invasivas, não só a robótica, como a laparoscopia, como a endoscopia de via urinária e outros procedimentos, cada vez mais a gente faz cirurgia convencional, né? A gente fala de cirurgia de barriga aberta, né? Cada vez Uhum. menos, né? Então, Uhum. essas técnicas todas, elas vêm chegando nos hospitais públicos e universitários com uma velocidade, eu acho, muito agradável, assim. Então, é bem interessante a gente observar isso. Isso é por grande interesse, principalmente dos médicos, né? A Sociedade Uhum. Urológica, ela defende muito a evolução para todos os planos de saúde, inclusive para o SUS. Tá, na sua área, primeiro, todo urologista ele é cirurgião? Todo urologista, ele é cirurgião. Faz Tá. parte da formação, do currículo da residência médica. Você tem que fazer, não é CRED, né? Você tem que ter, assim, horas de alguns procedimentos, tem que ter feito alguns quantidade de procedimentos para você ganhar um título, né? E depois estar apto a exercer a urologia com registro no Conselho de Medicina. Existe uma burocracia, vamos dizer assim, por segurança, né? Para que você coloque no Uhum. mercado profissionais que tenham capacidade de atender as pessoas e operar em caso de uma necessidade, né? Muito bem. E eu li outro dia que as três grandes causas da procura de um urologista é o cálculo renal, né? Pedra nos rins, como Uhum. você teve, o câncer de próstata e a disfunção erétil. Ainda é assim? Ainda existe, claro, né? O câncer de próstata, a grande maioria dos pacientes que procura para fazer uma avaliação na busca Prévia. de, a gente fala de preventivo, na verdade você não previne a doença, né? É Uhum. um exame de screening, né? De investigação precoce. Então, o objetivo da consulta, né, igual as mulheres fazem para outros tipos, para cânceres ginecológicos, né, é o quê? Você diagnosticar a doença ou no estágio inicial que você ofereça a cura para o homem, para o paciente, ou você dizer que não tem doença. Então, quem busca urologista busca por esses objetivos. Então, assim, as consultas urológicas, né, na minha estatística, são divididas nesses três grupos que você falou e um quarto grupo que são as infecções urinárias no sexo feminino. Então, são as Uhum. quatro grandes buscas, né? Cálculo renal é uma doença muito prevalente, mais ou menos 10% da população tem ou terá cálculo renal ao longo da vida. Então, realmente, principalmente no Rio de Janeiro, que é uma cidade quente, né, o clima influencia muito a prevalência dessa doença. A disfunção Uhum. erétil, né, é uma doença que está também muito relacionada ao estilo de vida do homem atualmente, não somente à idade, né? As pessoas acham que a impotência sexual só comete homens de idade avançada. Não é verdade. Hoje eu diria que 30, 40% dos meus pacientes com disfunção erétil têm menos de 40 anos de idade. Isso envolve muito o quê? Um distúrbio psicogênico, né? A disfunção sexual psicogênica que acomete homens do estilo de vida, de cansaço, de estresse, preocupação profissional, falta Uhum. de sono, problema alimentar, sedentarismo, ou seja, aquilo que a gente considera hoje como síndrome metabólica, que acaba causando danos cardiovasculares, também causa um dano
na função sexual masculina. E esse é um Uhum. tema bem interessante para se estudar em termos de prevenção, em termos de tratamento primário da doença. Infecção urinária também é uma doença muito prevalente e é a principal busca, né, das mulheres ao consultório do urologista. Tem muita gente que não sabe, né? Me pergunta, nem sabia que mulher ia ao urologista, vai. Eu mesmo tenho muitas pacientes que me acompanham já há tempo, outros pacientes que vão chegando, né? Porque tem infecção urinária de difícil tratamento, e aí às vezes o clínico ou o ginecologista acaba Uhum. encaminhando para o urologista para uma avaliação mais individualizada, especializada. Tem dois comentários aí. Um da Luana, que diz que você é um médico inspirador, acho que você merece. E outro da Obrigado, Luana. Suzana, perguntando se existem urologistas femininas. Essa é uma ótima pergunta. Lá no Marcílio Dias, nós temos 6 residentes. São 2 do primeiro ano, 2 do segundo e 2 do terceiro. Às vezes tem vagas extras, mas em geral nós temos 6 residentes. Normalmente nós temos nesses 6, uma mulher. Isso começou no ano de 2014, acho que a primeira mulher que fez residência lá, faz uns 8 anos. E teve um ano, em 2018, 2019, que das 6 residentes, 4 eram mulheres, ou seja, tinha mais mulher do que homem. Então é uma Uhum. especialidade que vem chamando a atenção, né, do público feminino, né, das médicas. É claro Uhum. que, além da urologia pediátrica e da urologia feminina, que muitas mulheres, né, às vezes optam por essa subespecialidade da urologia, hoje a gente tem urologistas femininas que trabalham só com câncer, com transplante renal, ou seja, não só vamos dizer assim, aquela área da urologia que mexe menos com a região genital feminina. Porque às vezes pode existir muito constrangimento, né, do homem ser examinado por uma mulher. Alguns sim, outros não. Mas eu já escutei muito de pacientes quando chegavam lá no Hospital da Marinha e falar, olha, doutor, eu até prefiro conversar sobre a minha situação sexual com mulher. Então, acho que é da Uhum. questão de cada um. Acho que a gente está, né, vivendo num momento que a gente não pode cada vez mais Uhum. desconstruir esses preconceitos, né, essas considerações, que eu acho que não cabe mais em pleno 2022. É. Mas é uma ótima pergunta. Cada vez mais tem mulheres fazendo urologia no Brasil inteiro. Uhum. No Sul também. Em Porto Alegre eu tenho uma colega amiga que é urologista lá. E no Brasil inteiro tem muitas mulheres que são urologistas. Doutor Miguel, além do grande desafio do médico de ter que atuar em várias localidades diferentes, né? Principalmente quando ele se forma, ainda está se Uhum, afirmando, que eu acho que isso é um grande desafio, né? Que eu vejo as pessoas uma correria muito grande, isso é cansativo, em geral dá síndrome de Barnot, enfim. Qual o outro desafio já na sua fase de vida, já com toda a experiência que o senhor tem, já mais consolidado? Qual é o grande desafio que o senhor vê por aí? olha, Pedrinha, eu acho que não só para o médico, mas para o profissional em geral, né? O médico ele tem uma rotina às vezes de trabalho de horários inoportunos, né? Então, às vezes mesmo que você estabeleça uma agenda organizada, e eu, modéstia à parte, me considero uma pessoa organizada, você tem as intercorrências das emergências, as dúvidas dos pacientes, né? Então, primeiramente, se você quer fazer medicina, voltando ao começo da nossa live, né? Você tem que estar disposto a isso. Você tem que estar disposto à disposição das pessoas, né? Você precisa ter compaixão com aquele paciente ou com aquele familiar que está preocupado e saber dosar isso por amor à profissão mesmo e por vocação. Uhum. Só que às vezes, né, as demandas podem se intensificar de uma forma, mais a sua vida familiar, a sua vida social, que cada vez mais a gente observa, né, médicos sobrecarregados, né, com problemas de saúde, com problemas de síndrome de burnout ou outros, ansiedade, depressão. Eu observo assim, muitos colegas, muitos amigos que, pela sobrecarga e por dificuldade, às vezes, de dar um basta ou dizer, olha, hoje eu não posso mais, e desligar o telefone, né? Hoje a gente tem essa ferramenta, o WhatsApp, que é uma ferramenta maravilhosa, mas que tornou a gente Não administrar, mais é. acessível aos pacientes. Então, se você não fizer uma boa gestão de tempo, do seu tempo, e uma gestão
da sua agenda, a gente começa a ficar mais suscetível à sobrecarga, né? Esse é um assunto que está muito sendo conversado hoje pelas sociedades médicas, né? Na grande maioria dos congressos que eu vou, eu fui no Congresso Americano de Urologia, uns 5 anos atrás, e teve até uma palestra, eu não lembro agora se era um psicólogo americano, mas acho que era um psicólogo americano falando sobre isso, a incidência elevadíssima de burnout nos pacientes, nos médicos americanos, cirurgiões, pela carga de trabalho, pela obsessão pelo resultado. Então, essa administração faz parte da carreira, né? O médico, sobretudo o cirurgião, que às vezes lida com cirurgia e precisa aguardar a resposta do paciente, você tem que saber administrar isso. Obviamente que você tem que ter uma complacência diferenciada, você tem que saber compreender, tirar o melhor da situação, ter um pouco de inteligência emocional para lidar com situações específicas. Mas em alguns momentos Uhum. fica difícil. Confesso que em alguns momentos a gente sofre com isso, né? Uhum. Ninguém quer ter derrotas ou complicações ou tratamentos que não correram exatamente como você gostaria, né? A gente parte do princípio que a gente quer fazer sempre o bem, mas às vezes as coisas demoram a acontecer e pode acontecer algumas pedras no caminho, você tem que lidar com isso, né? Nós somos todos humanos, então Uhum. é preocupante às vezes, mas esse burnout da classe, mas eu acho que com a boa administração a gente consegue lidar com isso. Uma boa administração, um background forte por trás, né? Uma família equilibrada, Sim, que tem também que são ter uma coisas base difíceis, forte, né? né? É que realmente o que a Suzana está reforçando. O médico tem uma missão muito difícil, e realmente né? Porque equilibrar tudo isso não é fácil. E além dos problemas emocionais que cada um traz, né? Uma Claro. carga emocional que cada um traz, muitas vezes até da infância e tal. Eu tenho visto aqui na minha área problemas com drogas, muitos, principalmente jovens. Eu não estou falando de mais idade, tá? Eu estou avaliando isso ainda. Mas os jovenzinhos que estão se formando nas universidades, principalmente na área de medicina, que acho que a sobrecarga é muito grande. Eu não sei se é por isso, ou se é algo que já vinha do passado, mas o que eles relatam, pelo menos 2 casos que estiveram comigo, que é uma sobrecarga muito grande, é um estresse muito forte, que precisa lidar com tudo, inclusive com a falta de dinheiro, porque normalmente, quando eles estão numa fase da especialização, né, da residência, estão comendo pão com água, porque, Ah, em geral, não tem dinheiro, a família, nem sempre as famílias podem sustentar essa fase. Né? Viu isso nos seus períodos aí de residência? o que acontece é o seguinte, né? No Brasil, é, eu não sei se é do Brasil, da geração que vem chegando agora, né? A geração que eu falo de formandos de medicina de agora, né? Eu observo às vezes um imediatismo pela construção financeira da sua vida grande. Todo mundo que ficou 6 anos, né, fazendo uma faculdade longa, desafiadora, muitas vezes privada, o pai pagou a faculdade. Quando pega o certificado de médico e começa a clinicar ou dar plantão, às vezes ela quer aquele retorno financeiro rápido Não como vem. uma satisfação pessoal pelo investimento que foi feito, tanto físico, psicológico e financeiro. Esse retorno ele pode acontecer porque o médico ainda é bem remunerado, bem diminuindo a remuneração médica no Brasil, mas ainda é bem remunerado. Estou falando de Rio de Janeiro, né, onde eu convivo com hospitais e colegas. O médico ainda é muito bem remunerado, mesmo os recém-formados trabalhando em unidades de emergência conseguem ter uma boa remuneração comparada a outras profissões, mas talvez nesse momento de início de carreira, isso é a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que seria muito mais importante você focar na construção do conhecimento, né? De você solidificar o seu conhecimento, não somente conhecimento técnico, mas o seu conhecimento da sua profissão, de você aprender a lidar com situações ruins, né? Com você aprender a lidar com o desconforto da medicina, das pessoas, Uhum. e como é que você aprende isso? Quando você está
está num centro de ensino com pessoas mais experientes. Então, a residência médica, ela é o quê? É um local que você vai vivenciar as doenças da sua especialidade diariamente, vai ser sobrecarregado, às vezes, com 12, 14 horas por dia de trabalho, né? Vai sobrecarregar com horas em pé, vai sobrecarregar com falta de alimento, com falta de sono. Você vai ter uma sobrecarga física e emocional, mas vai ter alguém do seu lado, de cabeça branca, como a gente fala, que vai estar dizendo assim, eu já passei por isso e vale a pena. E vai dizer, você Uhum. está aprendendo, você está se construindo como um médico experiente. Você está se construindo como um ser humano melhor. A hora que você não conseguir dar notícia para o paciente que ele vai morrer, e às vezes dá notícia para pessoas jovens, esses dias eu tive que dar notícia para um garoto de 18 anos que ele ia morrer por um câncer avançado. Então, a hora que você vai dar notícia, se você não conseguir aguentar psicologicamente a pressão, me chama que eu vou contigo. Então, uma pessoa que já Uhum. passou por isso, né, ele transfere para você uma segurança e um aprendizado de anos de vida, às vezes. Então, quando você sai da universidade, se você for direto para o combate, vamos dizer assim, né, para uma linha de frente de atendimento, por mais que você tenha estudado muito, tenha tido ótimos professores na universidade, e você seja uma pessoa, vamos dizer assim, confiante do que você está fazendo, você nunca vai ter a experiência de quem já fez isso por mais de 20 anos. E Uhum. então a residência médica ela serve para isso. Ela serve para você aprender com os mais experientes, para você fazer repetidamente as coisas sob supervisão. Uma simples Uhum. receita você faz repetidamente sob supervisão e você aprende a lidar com os dissabores da medicina, que realmente é uma linda profissão, mas tem momentos que a doença vence a gente e a gente tem que aceitar isso, né? O Uhum. Papa João Paulo II, ele sempre falava isso, né? Ele dizia, é vedado ao médico proibir a pessoa de morrer. Então, a morte, ela chega em algum momento para uns ou para outros, né? E a gente tem que aprender a Uhum. lidar com isso, porque nós somos muitas vezes o vínculo entre a doença, o paciente e a família. A gente tem que passar isso, essa informação às vezes, né? De uma maneira difícil, mas tem que ser falado de uma maneira afetiva, carinhosa, de disponibilidade, de acolhimento. Isso, eu acho que só a experiência, cercado de pessoas, de professores, que te dá. Então, a residência médica, né, serve para isso. E qual que é o problema da residência médica no Brasil? É desgastante para um salário muito baixo, né, a nível de Uhum. medicina. Não é um salário ruim, mas nível de medicina. Então, quando você vem com o seu CRM, é, é, né, a gente fala um CRM fresquinho para começar a trabalhar, e você compara, Uhum. né? Pô, se eu trabalhar um dia da semana dando plantão, eu ganho mais do que 5 dias, 14 horas por dia de residência. Caramba. Entende? Então, o que Uhum. que muitos colegas fazem? Às vezes, na ansiedade de ter uma construção financeira ou de precisarem mesmo. Às vezes, o sujeito acabou a medicina, já tem filho, tem esposa, tem que pagar a sua casa, tem que pagar a escola. Às vezes, o sujeito mora fora de casa, precisa, né? O Rio de Janeiro não é uma cidade barata. Ele faz a residência desgastante, complementa a residência com um plantão noturno, com um plantão final de semana, entende? Então, isso vai levando, né, a uma sobrecarga financeira, desculpa, emocional, uma sobrecarga física. Então, leva esses Uhum. primeiros anos de residência, eu passei por isso, os primeiros anos de residência, de medicina, após a formação, muito cansativos. Muito É muito cansativo. cansativo. Mas no mundo inteiro é assim. É Né? assim. Os E residentes eu... americanos também são muitos, trabalham mais de 60 horas semanais. Eles são Uhum. sobrecarregados, mas eles fortalecem, né? Se fortalecem com o ensino e com é, uma orientação de pessoas mais experientes. Eu respeito muito essa coisa do ensino, tá, Pedrinha? Eu sou filho É, de com certeza. professora, minha mãe é professora de português, então, assim, eu sempre respeitei muito professor, em qualquer área. Né? E na Uhum. medicina, eu acho que é sobrenatural, é muito importante você ter o aprendizado, né, de quem já vivenciou aquilo.
É. Até hoje eu tenho professores que trabalham comigo ainda lá no Marcílio, às vezes a gente para ouvir as histórias deles e a gente fica assim, caramba, será que um dia eu vou ter essa sanidade com relação a isso? E A isso gente é vai construindo. humildade, né? Você tem que ter realmente essa humildade, como a colega está falando ali. Se você não tiver, nem só não aprende, como acha que vai saber, que sabe tudo. E não é fácil saber tudo. Ninguém sabe tudo, né? Nós estamos todos os dias aprendendo coisas novas, mas, na maioria das vezes com quem já tem mais experiência, mas muitas vezes até com uma pessoa que passou por uma situação similar, que é mais ou menos da nossa idade, né? Da idade da pessoa. Mas, assim, é preciso ter humildade, perguntar e trocar ideias e tal. Mas isso em qualquer área da vida e tal. Mas, Tom Miguel, eu assim, tô... Não precisa me chamar de doutor Miguel, não, Pezinho. Me chama de Pois Miguel. é, Somos né? Pois amigos é. quase íntimos. Mas é um aprendizado diário que a gente tem, e eu acho que na medicina vem num crescendo tão grande, eu sempre muito admirada, mas ando assim muito atenta ao que vem de paralelo, né? Na medicina germânica, da medicina chinesa, né? As coisas que estão acontecendo e que às vezes estão aportando algum tipo de atenção à saúde, né? Que Uhum. você tendo atenção à saúde, muitas vezes você evita as doenças mais graves e tal. A gente fala muito que é uma preocupação, porque a medicina ela se desvinculou, ela se dividiu em muitas especialidades. Né? Você mesmo comentou aí sobre a subespecialidade dentro da própria urologia. Então, são várias. Né? Você tem lá Sim, um médico que cuida da mão, outro que cuida só do braço, do dedo, sim, exatamente. Na né? ortopedia, na Isso, em ginecologia, todas as áreas, em todas as na áreas. cardiologia. É. Então, Assim, a grande questão é aquele médico vai e trata aquele problema, né? Se ele não tiver uma noção de que ele está tratando de um ser humano, né? Que quando eu trato aquele problema, eventualmente novos terão, porque o medicamento é assim, né? Mas hoje em dia, você percebe que há uma consciência maior dos médicos em relação a tratar o ser humano do que tratar a própria doença? olha, Eu Pedrinho, fui clara nessa forma de foi, colocar. colocou numa sinuca de bico aí. Fala só Olha, do seu ponto de vista, não preciso falar de. então, assim, o meu ponto de vista, né? Eu acho que a gente precisa construir, não só na medicina, mas na nossa sociedade, né? Valores de responsabilidade com o próximo, de amor, valores de conscientização de que você tem as suas obrigações, mas você tem que dar um pouquinho para melhorar a vida do outro, né? Valores de compaixão, de empatia, que está faltando no mundo. E na medicina, Uhum. os médicos são seres humanos normais. Eu tenho observado, sim, né? Eu já me formei em 2004, então eu tenho 18 anos e meio de formado, né? Só com urologia eu Uhum. tenho 11 anos. Então, assim, eu tenho observado que as novas gerações são um pouco, não tem tanta paciência às vezes, né? Com lidar no trato com as pessoas. Não sei se porque são menos experientes e vão evoluir para uma maturidade, que eu também um dia quero chegar lá, mas eu Uhum. acho que é, o trato com as pessoas, eu acho que deveria melhorar entre as pessoas em geral, não só na medicina, mas Sim. em geral, no atendimento ao público, né, no lidar com a vida. É claro que na medicina, quando você trata com uma pessoa que ou está doente ou está ansiosa, buscando uma ajuda, está mais fragilizada, é, a atenção eu acho que tem que ser especializada, né? Igual no atendimento terapêutico ou psicológico, você tem que dar uma atenção especial não à doença, né? Mas ao que vem atrás da doença. Às Uhum. vezes uma simples conversa, às vezes a pessoa não quer saber da cirurgia, quer saber da sua vida, quer bater um papo, quer, né, espairar um pouco. A pessoa às vezes está ali para, doutor, eu ouvi hoje de um paciente, a gente fez um round para atender um paciente na urologia, é um senhor de 80 anos, tinha uma pedra, um cálculo no renal. E era uma cirurgia difícil pelo tamanho e a localização do cálculo. E eles chegaram tensos, a gente faz um round na UR, eram 4 urologistas e 5 residentes sentados e eles no meio, assim. Eu vi que ele e a filha, eles chegaram tensos, assim. Quando a gente conversou, olha, a gente estudou seu caso, a gente acha que isso não deve operar.
porque o senhor está bem. Eu vi que ele relaxou e falou assim, doutor, era isso que eu queria ouvir. Eu fiquei com medo de vocês quiserem indicar cirurgia para mim. Então a gente vê isso, né, que escutar a pessoa, perguntar o que que o senhor pensa da sua doença, qual é o seu medo, né, tudo que vem por trás da doença, às vezes a pessoa não precisa de nada, não precisa de remédio, nem cirurgia. A pessoa precisa, às vezes, de uma orientação, desabafar, de dividir a angústia do que está passando. Às vezes são problemas pessoais, né? E eu escuto muito dos meus pacientes. Às vezes, doutor, eu não tenho nada, mas eu estou estressado. Eu vi que ele quer falar do estresse, ele não quer falar da urologia. Mas o que está acontecendo? Aí fala, desabafa, conversa, no final ele sai melhor do que ele entrou. Então, Isso. essa preocupação, né, em fazer o bem ao próximo, né, Uhum. é muito importante na medicina, né? Essa empatia, né? Esse cuidado, que realmente não é de todo profissional. Né? Mas é como a gente fala, me falam muito que vão ao médico, o médico passa um remédio e nem ouve direito e manda tomar remédio, se não der certo, voltar. Como se não der certo? Então, ele nem me ouviu, ele nem sabe tudo que eu estou sentindo, né? Ele só viu o resultado do exame e pronto. Mas, enfim, isso acontece muito, né? A gente sabe disso. Mas, doutor Miguel, Miguel, Pedrinha, por a favor. sua amada está por aí, lógico, né? Já A está por aqui Renatinha linda acompanhando? está por aí. Olha, eu estou vendo aqui muitos comentários gostosos, queridos, né? Aqui o Rafael Ó, a falando Eliana em Silveira é minha empatia. tia, mora lá no interior do Rio Grande do Sul. Beijo, tia. Olha que linda, né? A tua humildade realmente é um grande diferencial, Miguel. Você é uma pessoa incrível. A Iris está dizendo que o amor, a atenção, o acolhimento ao paciente é uma coisa muito importante. E é mesmo, né? Nauara também está conosco, uma outra Naara, mulher colega querida, queridíssima, né? cardiologista da minha mulher. É uma fofa. Mas a gente estenderia aqui por muito tempo, né? Mas não é justo com você, que tem seu tempo todo cansado, todo corrido aí. Mas eu queria só que você desse uma encerradinha de como você lida, cheio de elogios, né? A Rita diz que você é um médico muito bom, profissional 10. Muito bom, gente muito Querida linda. Rita. Todo mundo muito querido. Mas olha, você mãe, olha só. Todo pai é um Mas eu sou pouco mãe pai, também. né? E toda mãe é um pouco. Todo mundo eu sei disso. Você é um paizão aí, muito querido, que dá toda uma atenção às suas filhas lindas, que eu amo de paixão. Esse equilíbrio, né? Essa coisa de estar, você, por ser um médico assim, antenado com tudo, está na área da robótica, né? De estar fazendo cirurgias robóticas, né? Até coloquei um filminho lá, hoje eu te roubei um filminho lá da sua página para colocar no convite, que eu achei o máximo e nem pedi autorização. Mas eu acho assim, fantástico, sabe, Miguel? O jeito que você lida, que eu vejo, tá? Você como pai, você como esposo, você como uma pessoa religiosa, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa amiga, em todos os sentidos, eu vejo você com uma aura muito, muito legal e muito importante. Como é que você lida com tudo isso para dar tempo de tudo? Você fica cansado, você fica estressado, como é que você lida? E aí depois a gente vai só e fechar. Olha, Pedrinha, eu tento, né, ter uma boa organização, como eu já falei. Tem dias que sobrecarga porque eu trabalho muito com urgência urológica, né? Eu tenho uma equipe de 5 urologistas, nós damos assistência a alguns hospitais do Rio de Janeiro, né, de urgência. Então, a urgência, ela não tem hora, né? É a hora que a pessoa chega. Então, às vezes chegou em casa, deve ter visto algumas vezes, né, aqui no condomínio, todo mundo reunido, e o Miguel, de uma hora para outra, sai rapidinho, sai a francesa, sem falar com ninguém, vou para o hospital. Então, eu sei que eu tenho uma hora para o lazer, tenho uma hora da família, tenho a hora do descanso, tenho a hora do trabalho. Isso é muito claro na minha cabeça, né? Essa coisa do militarismo me treinou, vamos dizer assim, para ser responsável com meus horários, para tentar respeitar o horário da consulta, o horário da cirurgia está marcada. Eu acho que isso é básico, não é nenhuma questão vamos dizer assim, de educação, é uma questão de respeito com todo mundo. Com o paciente que está em jejum para operar, com o meu anestesista, o meu assistente, com o instrumentador, com a enfermeira, enfim, né? A gente tem que
respeito o próximo, chegar no horário, acho que é uma coisa básica. Com relação ao Uhum. cansaço, tem momentos que eu fico cansado, né? Eu faço atividade física, sabe? Eu gosto de jogar meu tênis no final de semana, então eu tenho minhas válvulas de escape, mas com certeza a maior válvula de escape na minha vida é a religião. Você sabe que eu sou católico, né? Sou praticante, Uhum. vou à missa, faço a minha oração diária, participo do movimento de igreja. Eu sei que cada um tem a sua religião, a minha religião, que é a religião católica, é muito importante, né, na minha carreira, na minha vida, né? E com certeza isso me fortalece muito no momento de cansaço, no momento de falta de sono, essa coisa da privação do sono. A gente vai ficando velho, isso vai cada vez te incomodando mais, né? Então, quando eu era residente, às vezes eu ficava a noite inteira acordado, em cirurgia, no dia seguinte trabalhar, tomava um café, tomava um banho, um café, acordado, no dia seguinte estava novo. Hoje, eu já sinto que a privação do sono me incomoda um pouco mais, né? E eu vou me adaptando à Uhum. minha realidade. Mas o cansaço é quando foge da sua organização devido à urgência. Quando eu consigo colocar a minha vida eletiva, que eu falo, não urgência, com meus compromissos, eu consigo administrar muito bem. É claro, né, que você conhece a minha família, né, que eu tenho uma família, uma mulher muito sólida, uma mulher que me dá uma base, que toma conta da minha casa, né, da minha vida, das minhas coisas, das minhas filhas. Então, assim, o profissional, eu tenho esse privilégio de ter uma pessoa, Uhum. né, minha esposa, que trabalha muito de casa, que consegue organizar os seus horários Uhum. independentes, né, e que me dá esse suporte que alguns colegas não têm isso. Às vezes o casal trabalha em turnos muito elevados. E aí você tem que ter uma rede, né, de, vamos dizer assim, uma rede de suporte, né, com uma empregada doméstica, às vezes, ou com um parente, ou assim. Você tem que, às vezes, adaptar de acordo com a sua necessidade, mas sempre eu faço isso, né, com fé, com Uhum. oração, com suporte religioso, que eu acho que isso, dependente da religião, cada um tem a sua, né? Eu acho que isso é Sim. muito importante, né? Pensar positivo, ter esperança, acreditar que coisas melhores virão, fazer a sua parte, fazer uma coisa de cada vez. Eu não procuro atacar vários problemas simultaneamente. Então, o que é prioritário? Bem. Fazer uma gestão de prioridade, e isso ajuda muito a diminuir o meu cansaço. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Muito bem. Gratidão sempre, né? Assim, excelente. Vocês viram aí, né, nas grandes lições que nós recebemos do Dr. Miguel. E a outra coisa que eu acho, assim, que eu gostaria de falar sobre você, Miguel, toca violão maravilhosamente bem, canta, faz churrasco maravilhoso, cozinha, né, Renatinha? É um maridão, é um amigão para todo mundo. Eu falo porque ele é aqui do condomínio, a gente. Então, ele consegue tempo para tudo e está sempre de bem com a vida. Eu não conheço, claro que a gente não convive, só quem sabe é quem convive mais. Mau humor da sua parte. Não consigo, não vejo. Mas é possível que tenha. Todos nós Às vezes temos, né? eu tenho sim, né? O meu mau humor é ficar mais em silêncio, eu querer dormir às vezes, né? O meu Uhum. mau humor, eu não sou muito de falar, às vezes. Às vezes até eu chego em casa, aí as minhas filhas falam assim, papai, por que você não tá sorrindo? Aí ela vai falar assim, papai, eu quero um sorriso seu. Aí eu dou aquele sorriso meio torto para satisfazer elas, que elas já ficam felizes. Mas às vezes a gente está de mau humor, a gente está cansado. Às vezes a gente quer chegar em casa, tomar um banho, né, fazer um lanche e dormir. E às vezes não pode. Eu tenho as minhas filhas que ficaram o dia longe de mim, minha esposa quer conversar, né? Enfim, tem as coisas do casal. Às vezes Uhum. não dá. Ó, até botou aqui, o mau humor do Miguel é o silêncio. E é É. realmente, eu evito, eu gosto muito do silêncio, assim, né? Gosto do Uhum. silêncio, eu gosto da luz em casa baixa, eu gosto muito de meditar o cansaço que eu tenho. Quando eu estou cansado, eu Uhum. gosto de ler. Eu gosto de ler, assim, pegar uma leitura que. Uhum. Eu tenho algumas leituras de casa que eu gosto de ler, e aí eu estou cansado, eu sento na minha varanda aqui em casa e vou ler. Aí fico lendo, dou aquela espairada, mas no carro Uhum. eu escuto muito música religiosa, né? Eu gosto muito disso, música mais calma às vezes. Eu acho que assim, o Uhum. ambiente que você cria na sua vida, né, Eu acho vai que é equilíbrio. fazer.
vai te dar equilíbrio ou não, né? É o que eu Uhum, penso. Se entrar no carro e começar a ouvir ritmos de funk, rock pesado e tal, aquilo vai acelerar a sua mente, é normal. Né? Às vezes tem claro. pessoas que não, falam, não, eu quando sento no carro boto um rock pesado, eu me sinto bem, ok. Mas para mim, né, uma música mais calma, um ambiente mais Uhum. silencioso, uma televisão de volume baixo para as crianças, isso para mim ajuda muito a me acalmar e a passando o cansaço e o mau humor. Isso é o autoconhecimento, né? Você vai se conhecendo e encontrando as melhores formas de fazer o seu equilíbrio homeostático, que é uma das coisas mais importantes que nem todo mundo aprendeu ainda, né? A gente, os nossos escapes emocionais são muito fortes, ainda mais quem trabalha sob pressão, quem trabalha com a vida de terceiros, né? São N questões, e outros, que não é o teu caso, mas eu vejo também muitas pessoas trabalham, elas não têm o suporte em casa. Elas não têm, por exemplo, tem que levar a criança para correr para a escola, aí contrata alguém, É, aí decidir uma pessoa falha, não vai, aí enlouquece tudo no trabalho, desequilibra tudo. Então, eu vejo que existem muitas. A rede é importante, isso que você comentou, a sim. rede também é importante, né? E assim, cada um sabe onde é que o seu calo aperta mais e buscar esse equilíbrio. As suas lições foram perfeitas, eu acho que eu Poxa, falo Pedrinho, muito adorei isso. nosso papo, viu? É, eu falo muito isso, que a gente tem que ter, assim, fazendo um passinho por cada vez, ter uma organização clara, né? Ter clareza dos seus propósitos de vida. Quer dizer, dos seus propósitos de vida está a religião. Para que eu vou abandonar a religião porque eu estou correndo numa vida de trabalho e tal? Então, se Eu você acho que você tem uma encontra horinha ali para Deus, né? isso, encontra isso, É muito recompensador, né? com certeza. Porque é um espaço para tudo. É uma questão da organização, né? Muito Outra bem, eu coisa, estou. Pedrinha, importante é o quê? Ter amigos iguais a vocês, né? Ah, que lindo. Existe aquela premissa que fala que você é a média das 10 pessoas que você mais convive, né? Então, assim, se cercar de pessoas que pensam para frente, que são pessoas, né, com valores familiares e sociais, né, bons, né? Bons aos meus olhos, é claro. Uhum, Pessoas que vivem, às vezes, situações parecidas com a sua e conseguem sair daquela situação. Às vezes, uhum. é importante você ter esse convívio, né? Essa troca de informação com pessoas agradáveis, né? Que têm as mesmas virtudes, vamos dizer assim, é muito É importante. muito importante. Então, eu procuro sempre isso também, né? Para cercar de pessoas iguais a você, iguais a Monique, que Uhum, obrigada. apareceu aqui, agora a Duda, que é minha sobrinha, minha prima sobrinha E, apareceu, ou seja, pessoas é, maravilhosas, né? Isso é muito importante e para gente, o Renatinha, ambiente que você frequenta, né? muito. A Renatinha está certo dizendo que hoje é dia do amigo, e realmente, né, Verdade. a gente é a média das 10 pessoas com quem nós convivemos, né? E alguns livros até dizem que são 5, mas é verdade que são 10, porque você tem que saber quem você efetivamente. Não é que você não vá se relacionar com outros, né? As pessoas chegam e vão e vêm e tal. Mas aquelas 10 pessoas com quem você mais convive, que você mais aceita no seu dia Que a você dia, escuta mais, né? tem que ter uma soma para você. Eu E não você consigo tem que escolher somar para cinco ela. não, Pedrinha. Hã? Eu não consigo escolher cinco não. Acho que até 10 é pouco. Eu consigo uns 15, 20, eu acho. Porque se você vai escolher 5, 5 já são as pessoas da sua casa, Cinco não dá, do mas dia a uns 20 eu acho dia, que né? dá. É verdade. Mas é isso, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, pessoas incríveis, queridas aí. Você já viu a Duda, né? A Renata, linda. A Nick Socorro, minha estava aí amiga. também. A Nick, Socorro. a gente teve altos papos sobre gestão, eu e a Monique. Ai, que Enfim, bom. só pessoas de bem. Socorro. Bom, enfim, muita gente linda aqui, amigas minhas, amigas tuas, gente linda, que deixando um recadinho maravilhoso, dizendo que gostou. E eu estou muito feliz, viu? Realmente, Renata, foi uma emoção, Aqui, foi ó, a muito Michelle tá aqui, gostoso. o Rafa, acho que vocês entraram lá no começo e eu acabei não vendo. Entrou agora Renata, aqui o doutor Rinaldo, otorrino, amigo, irmão meu, excelente otorrino. Se precisarem de otorrino, podem procurar ele que eu recomendo, hein? Doutor olha, Rinaldo entrou legal, ali agora. Um abraço, Rinaldo. Tem os amigos do legal, Sul, minha tia, o amigo Beto que passou ali. Enfim, né? As redes que sociais bom. permitem a gente essa interação e Uhum.
e eu estou super feliz com a live, tá? Obrigado pelo convite. Eu Às que vezes a gente tem pouco agradeço. tempo para conversar, mas eu achei que ia ser rápido, tá com 1 hora e parece que foi rapidinho, né? 1 hora, que delícia, uma delícia de papo. É aquele papo Obrigadão que pelo convite, realmente tá, Pedrinho? eu amei. A Obrigada, gente estende querido. depois essa conversa no privado, numa hora aqui, num grupo de Isso, amigos. ela vai muito mais longe, né? Com certeza. Muito grata, grata mesmo, grata a Tá todos bom? aí. Um abraço apertado para você, Miguel, e para todos que Beijo. estavam conosco. Beijo para você. Beijo carinhoso. Ficará gravado para quem não viu, ver depois.